seja derramado sobre suas vidas. Amém? É uma alegria grande poder estar com os irmãos nesses dias. Eu trago um abraço também da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana em Chácara Brasil, um bairro chamado Chácara Brasil, em São Luís. E desde já agradeço a forma como vocês têm cuidado de nós, né? De mim, da minha esposa, o carinho de vocês. Quero já confessar que a gente nunca foi tão bem recebidos, né? Como vocês demonstram nos amar, mesmo sem ter nos conhecido antes, e como vocês são uma igreja amorosa, que o Senhor multiplique e abençoe cada dia mais na vida de vocês. Amém? Vamos, desde já, então, para o texto dessa manhã. É o mesmo texto de ontem à noite, para quem estava conosco aqui, Romanos capítulo 10, dos versos 13 ao verso 15. Eu vou ler mais uma vez, os irmãos acompanhem a doce leitura da palavra do nosso Senhor. A partir do verso 13, Romanos 10, o texto diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Deus, ó Espírito Santo de Deus, nós viemos a Ti nesta manhã, sabendo que, além de da Tua intervenção divina, estas permanecem palavras em uma página e palavras ditas por um homem. Mas a promessa da Tua palavra é que esta Tua santa palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é capaz de julgar os pensamentos e as intenções do coração. Somente Tu, Espírito Santo, é aquele que vê e nos permite ver o que de outra forma estaria oculto para nós. Portanto, nessa manhã humildemente clamamos que Tu nos conceda muita graça enquanto lemos, estudamos e aplicamos a Tua palavra em nossos corações e nossas vidas. Pedimos isso em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deixa eu fazer um exercício aqui para mim mesmo, né? Eu aprendi desde ontem, convivendo com vocês, especialmente irmão Bazu, irmão Arão, a contar histórias, né? Histórias ou ilustrações para que uma verdade fique mais clara. Então eu queria, e eu acho que a que eu vou cantar também é muito antiga, assim, né? Então os mais novos talvez não viram isso acontecer, mas os de cabeça branca aqui lembram que quando surgiu em nosso país o carro movido a álcool, né? E quanto de confusão aconteceu quando surgiu o carro movido a álcool, porque muitas vezes o motorista mesmo do carro, pegando aquele carro pelas primeiras vezes, ou o frentista desavisado, muitas vezes colocaram gasolina no tanque de um carro que era movido apenas a álcool, né? Isso gerou muita confusão, estragava o motor. E a partir disso eu quero dizer que é muito importante colocar o combustível certo no tanque, porque o combustível errado, a coisa toda estraga, não é? O mesmo se aplica à missão. O mesmo se aplica à missão do Senhor. Existe um combustível certo para mover a igreja em missão. E a gente começou a falar sobre isso ontem à noite. O combustível, ele é articulado aqui nesse texto pelo apóstolo Paulo, onde ele define nessas 4 perguntas que ele faz aqui no texto, ele define 5 componentes para que
para o que é necessário para que a missão bíblica aconteça. E a gente viu ontem que há muitas coisas que a gente chama de missão, coisas boas que a gente chama de missão, como, por exemplo, construir igrejas, edifícios, prédios, cavar fundações, missão para fazer trabalho dentário entre os mais pobres, trabalhos médicos, missão para cavar poços artesianos em locais onde não há, ajudar a aliviar a pobreza de certas comunidades, lidar com as necessidades sociais de uma cultura distante de nossa casa. Todas essas coisas são muito boas de se fazer entre aqueles que não têm, mas isso não é a missão de Deus. Isso é apenas uma plataforma onde a gente pode subir, para poder proclamar o Evangelho, para poder fazer a missão bíblica. São apenas componentes que a gente pode usar para ganhar a confiança de uma comunidade e, a partir de ganhar a confiança, de ter um relacionamento com eles, poder então pregar a palavra do Senhor e fazer a missão como ela deve ser feita. E Paulo destaca aqui em Romanos 10, 5 componentes do que é missão. Então, o combustível da missão. E a gente viu ontem, aqueles que estavam conosco devem lembrar, as 5, não é? E hoje, especialmente, quem acertar ganhará um prato de comida. Não é só um copo com água agora, não é? Então, vamos lá, vamos lembrar. Enviar, pregar, ouvir, crer e invocar o nome do Senhor. Muito bem, já ganharam o prato de comida, né? Então, esses são os componentes necessários para que haja missão. Sem esses componentes, realmente nada vai mudar, nada vai mudar. E Paulo deixa isso bem claro aqui. Então a gente começou analisando 2 desses componentes ontem à noite. Analisamos o envio, enviar, e analisamos a pregação, o que eles são e por que seremos tão felizes de fazer parte de uma igreja que realmente é marcada pelo envio de missionários e pela pregação da palavra de Deus. Devemos enviar, irmãos, pessoas para cada um dos países onde o evangelho não é conhecido. Não é apenas amar Presidente Dutra, não é apenas amar as cidades ao redor de Presidente Dutra, não é apenas amar o estado do Maranhão, não é apenas amar o nosso país, mas é amar todos os países do mundo e entender que há lugares lá fora também que ainda não ouviram o evangelho. Então a gente analisou o envio e a pregação da palavra de Deus e devemos enviar pessoas sim para os lugares onde o evangelho não é conhecido, muitos dos quais você e eu nunca poderemos ir realmente, nunca poderemos entrar, no entanto a gente tem que enviar pessoas, já que a gente não pode ir, precisamos enviar pessoas que preguem a palavra do Senhor, a mensagem de resgate garantida por Jesus nesses lugares. E essa manhã eu gostaria de que olhássemos para o 3º, 4º e 5º componentes que Paulo diz ser essencial para que haja missão. Então vamos olhar hoje para o ouvir, para o crer e para o invocar o nome do Senhor. Verso 14, por favor, todos juntos. Verso 14. Paulo faz uma pergunta aqui, logo no começo. Vamos ler? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Você vê, o evangelho ele tem que ser ouvido, ok? O evangelho tem que ser ouvido de forma inteligível, compreensível. Precisa haver compreensão do evangelho antes que alguém possa realmente crer no evangelho. Então, não é uma fórmula mágica, não é apenas você fazer uma oração e achar que a partir daquela oração com aquela pessoa, que ela fez aquela oração é uma oração mágica, e a pessoa então vai passar a crer de fato no Senhor. Não há uma fórmula mágica para isso. Tem que ser comunicado, tem que ser falado,
tem que ser proclamado de uma forma inteligível, para que seja entendido. Agora, a mensagem do Evangelho, ela não muda, irmãos. A mensagem é sempre a mesma mensagem. É a palavra de Deus que a gente usa. Nós não comprometemos essa mensagem. A mensagem que você pregar aqui é a mesma mensagem que você tem que pregar lá nos quilombos, é a mesma mensagem que você prega num país ou em uma etnia que nunca ouviu o Evangelho, é a mesma mensagem que você pode pregar, como a gente tem um trabalho de plantação em São Luís, numas palafitas, é a mesma mensagem. Nós não comprometemos a mensagem, mas a forma de comunicar a mensagem. Tá? Essa sim nós podemos mudar. A maneira de comunicar, a maneira de proclamar esse Evangelho tem que ser contextualizada com o ambiente onde você vai pregar. Precisamos proclamar esse Evangelho de uma forma compreensível. Por exemplo, a nossa igreja lá em São Luís, a Chácara Brasil, nós temos um trabalho de plantação de igreja entre palafitados num bairro chamado Alemanha. São 35 casas, barracos de madeira, né, construídos sobre a maré, sobre ali o rio Anil. E a gente tem um trabalho no sábado pela manhã de alfabetização de crianças. São várias crianças, filhas de traficantes, né? Ali é um local de tráfico de drogas. Ali, para vocês terem uma ideia, existe uma pontezinha de madeira e as casas ficam uma do lado da outra nessa ponte. E a última casinha, o último barraco, é o local onde uma facção, né, o bonde dos 40, eles levam algumas pessoas ali para dar uma disciplina nelas, né? Então eles às vezes guardam alguém ali naquele barraco, batem neles por alguma coisa que fizeram. Então a gente está nesse ambiente e nós temos um barracão igual ao barraco que eles moram, bem no meio da ponte, onde a gente trabalha com essas crianças. Então, pela manhã, no sábado de manhã, nós temos um grupo alfabetizando esses meninos. Alguns dos pais que são traficantes levam as crianças até a porta do barracão para a gente, né? No sábado à tarde, um trabalho de clube bíblico, de evangelização das crianças. E na quinta-feira à noite, um culto com elas, né? Nós já estamos lá há quase 2 anos trabalhando com elas, e agora que começou a vir um adulto ou outro acompanhar. Nós trabalhamos com as crianças, não é? E convidando as famílias, visitando os barracões, mas efetivamente o público é infantil. Então, eu prego lá nas quinta-feiras à noite, mas a forma de pregar lá é diferente da forma com que eu prego na minha igreja no domingo à noite. A mensagem é a mesma, mas eu não posso falar para crianças de 5, 6, 7, 10, 12 anos, como nós temos lá, com uma linguagem a nível universitário, por exemplo, ou uma linguagem a nível, mesmo que fosse de ensino médio, não é? Você comunica o Evangelho em uma linguagem que eles possam entender, em um contexto que os jovens cérebros deles possam realmente captar. A tal ponto que desde muito cedo, desde pequenininhos, eles começam já a compreender o que ouvem e possam começar a clamar a Deus. Então essas crianças, vocês não imaginam como era o trabalho no começo lá. Logo no começo a gente tinha vontade de fugir de lá, porque as crianças eram terríveis realmente. Mas hoje, meus irmãos, o testemunho delas entre as suas famílias, a gente tem ouvido falar dos pais, como eles estão felizes com o comportamento, com a mudança de atitude daquelas crianças. Elas chegam lá na nossa igrejinha, lá no barracão, cada uma segurando a sua Bíblia, com o nosso inário presbiteriano, né? E elas pedem durante o louvor, durante o culto, vamos cantar o hino 14, vamos cantar o hino 71, né? Então, criancinhas louvando a Deus e já compreendendo a mensagem. Então, o Evangelho tem de ser ouvido, irmãos, de uma maneira que seja compreensível. Veja o que diz o verso 17. Olha como ele coloca, Paulo, aqui no verso 17. E assim, o que diz aí? A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É a palavra sobre Cristo que tem que ser pregada.
A palavra que explica a salvação, a palavra que explica o resgate que o Senhor Jesus trouxe. Nós precisamos evangelizar, irmãos, precisamos apresentar palavras, e em palavras e com a nossa vida, quem é Jesus. Não adianta apenas você achar que você sendo bonzinho, que você sendo certinho, as pessoas vão crer em Cristo porque vão olhar o seu comportamento. Se você achar que deve pregar apenas com o seu comportamento, com as suas atitudes, com o seu testemunho, você está pregando a si mesmo, não Jesus. Eles têm que olhar para você e têm que perguntar por que você é diferente. E então você vai falar de quem é Jesus e o que Jesus fez na sua vida. Nós precisamos evangelizar, apresentar com palavras quem é Jesus, o que Ele fez por nós. E esta evangelização precisa ser, irmãos, uma evangelização abundante. Paulo evangelizava. Paulo, ele chegava à cidade e procurava a sinagoga para evangelizar os judeus. Mas ele sabia que na sinagoga os gentios não estavam lá. Então o que Paulo fazia? Ele ia para as praças, ele ia para os mercados, ele ia para as casas. Nós pensamos muito em que estratégia eu vou usar para evangelizar. Eu nunca fiz um curso de evangelização. Eu olho para Paulo e parece que Paulo não era um homem que tinha estratégias de evangelização. Ele era um homem que tinha um princípio. A vida dele era intencional. Um princípio dele era pregar o evangelho de forma abundante, da forma que fosse possível e usando o que tivesse em mãos. Quando eu gosto de começar um trabalho de plantação de igrejas, eu gosto muitas vezes de antes ir naquele local, naquele bairro e caminhar por lá. Então eu passo aí várias vezes naquele lugar, andando pelas ruas, para que as pessoas comecem a me ver ali e eu comece a conhecer as pessoas. E muitas vezes São Luís não é diferente daqui. Eu sei que o calor, né, às vezes ao meio-dia o sol realmente bate forte na nossa cabeça, não é? Você chega em São Luís, parece que você ganha um sol de presente para você, calor é grande. E eu gosto de andar ali naquele bairro novo onde vou plantar a igreja, e quando eu começo a suar, e a suar muito mesmo, quando eu estou bem ensopado, eu entro logo na primeira quitanda que eu vejo, ou então o primeiro comércio do bairro, e eu peço um copo com água. Você pode me dar um copo com água aí? E quando a pessoa olha para você muito suado, a primeira pergunta que ele vai fazer é assim, a primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: está quente lá fora, não está? Aí você olha para ele assim, tá, mas tem lugar mais quente. Aí ele vai dizer, é Presidente Dutra? Não. É Teresina? Não, tem lugar mais quente. Onde é o lugar mais quente que Teresina? O inferno. Aí você entra com o evangelho, entende? É assim. Então nós temos que viver a vida de forma intencional e usar todas as estratégias que Deus nos der, todas as possibilidades que Deus abrir para falar do evangelho. Você não cria ou não começa uma amizade apenas para ser amigo de alguém. Você cria e começa uma amizade para você poder falar de Jesus para essa pessoa. Eu tenho ouvido algumas pessoas dizendo assim, pastor, esse negócio de distribuir folheto é do tempo passado. Hoje ninguém mais lê folheto. Será que eles não leem? Ou é a gente que não está dando? As pessoas gostam de dizer que pregação do evangelho nas praças... pastor, esse negócio de pregar evangelho na praça não funciona mais não. As pessoas não ouvem. Será que as pessoas não ouvem ou será que a gente aqui não está pregando nas praças? Há pessoas que dizem, esse negócio de evangelizar de casa em casa, bater nas portas das casas para evangelizar, esse tipo de evangelismo não dá certo não. Isso aí é da geração dos nossos pais, eram nossos avós que faziam assim. Hoje em dia não, com essa violência, não, ninguém mais abre a porta para você falar do evangelho. Você já tentou? Você já tentou bater na porta da casa do seu vizinho para falar do evangelho? Será que evangelizar nos ônibus é algo que não funciona mais? Ou será que nós é que não estamos evangelizando nos ônibus? Você pega um ônibus para viajar,
um avião para viajar, senta ao lado de alguém que você nunca ouviu ou nunca viu, vai passar lá 2 horas, 3 horas viajando. Você já tentou falar do Evangelho? Eu creio, meus irmãos, que muitas vezes nós nos escondemos por trás das mudanças de geração, não é? Porque, na verdade, a nossa disposição para evangelizar, para falar de Cristo, é menor que talvez dos nossos pais, é menor do que dos nossos avós. Ok, você é da nova geração, né? Você jovem que está aqui. Ah, pastor, eu sou da nova geração, eu sou da geração da internet. Ok, mas de que forma você usa a sua internet? Você usa a sua internet de que forma? Você evangeliza através das redes sociais, da sua página de Facebook, da sua página do Instagram? Você evangeliza, você coloca pelo menos um versículo bíblico lá pela manhã? Ou você só usa a sua rede social para mostrar as suas selfies? Ou para mostrar um prato de comida? Como é que você usa a sua rede social? Será que o povo mudou e não ouve mais? Ou será que nós é que perdemos a intrepidez, a ousadia de falar de Jesus? Será que nós temos perdido a nossa audácia em falar de Jesus? Os missionários antigos viajavam dias a cavalo, no lombo de jumento, no lombo do burro, 2, 3, 4 dias para chegar aqui nos interiores, para falar do Senhor. Eu acho que a gente, na verdade, perdeu foi a coragem, porque o homem não mudou, o evangelho não mudou. Parece que quem mudou fomos nós, os pregadores dele. Eu acredito que o evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação. Amém? O evangelho é. E como eles ouvirão se nós não pregarmos o evangelho? Mas de ouvir, Paulo passa para o crer. Verso 14, mais uma vez ele diz: como invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram? Como é que eles podem acreditar se não ouvirem? Meus irmãos, não é suficiente ouvir de forma inteligível, de forma que você entenda, tem que ir ao ponto de acreditar. Um amigo meu, eu tivemos uma conversa semana passada, onde ele me contou sobre a classe de escola dominical da igreja dele. E ele disse assim que ele tem ensinado na mesma classe de escola dominical por décadas. E ele disse que alguém no domingo retrasado levantou a mão e fez uma pergunta para ele. A pergunta era: qual é o mínimo do que se precisa ser entendido para que a crença de alguém seja verdadeira? Qual é o mínimo que alguém tem que acreditar para se tornar um seguidor genuíno, verdadeiro de Jesus? Quanto eles precisam para poder entender? Isso é uma boa pergunta, não é verdade? Isso é uma boa pergunta. Paulo responde no verso 9 do capítulo 10. Vamos ler o verso 9 todos juntos. Verso 9, todos juntos. Não, peraí. Eu sei, vai ter comida, gente. Calma, né? Estão com fome não é? Vamos falar todo mundo junto bem forte? Se com a tua boca serás, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, se com teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Parece que Paulo torna tudo muito simples, não é? E não foi a primeira vez que Paulo falou sobre isso não, que ele deu essa resposta. Vamos lembrar, quando o carcereiro de Filipos estava prestes a tirar a própria vida, vocês lembram? Porque houve um terremoto, as portas das cadeias se abriram, e ele estava convencido de que ele havia perdido os prisioneiros, e ele sabia o que o governo romano fazia com um carcereiro que perdesse um prisioneiro, e quando ele está prestes a tirar a vida dele, Paulo diz assim: ei, para, não tem necessidade de você tirar a sua vida não, estamos todos aqui, não fugimos não se machuque.
E aí então o carcereiro pega uma tocha para iluminar e vai lá de cela em cela. Aí ele vê que estão todos lá. E aí ele olha para Paulo e olha para Silas, aquele tinha acabado de espancar, de trancar numa prisão. E ele diz: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E à medida que Paulo vai continuando ali a cumprir a sua missão, ele continua a falar sobre isso, sobre o que se precisa ser crido para que a fé genuína venha ao coração, para ser um crente de verdade. Ele fala sobre isso, por exemplo, na carta a Timóteo, ali em 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, ele diz: grande é o mistério da piedade. E aí ele define qual é o mistério. Ele diz: ele, Jesus, foi manifestado em carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo e recebido na glória. Uau! E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, é isso que precisa ser crido para que você tenha uma fé verdadeira? É isso que se precisa crer para você ter uma fé verdadeira, que Jesus foi manifestado em carne, que ele foi justificado entre espíritos, que ele foi contemplado por anjos, que ele foi pregado entre os gentios, que ele foi crido no mundo e recebido na glória? É isso que precisa se crer? Sim ou não? Vamos lá, sim? Quem diz assim, levanta a mão. Sim, é isso que tem que se crer. Quem diz que não, tem mais alguma coisa para crer. Quem não entende que é nada disso? Quem não está entendendo nada do que eu estou falando? Levanta a mão. É isso que se precisa acreditar para se tornar um crente verdadeiro? Você precisa acreditar em tudo isso para ser um seguidor de Jesus? Deixa eu interromper com outra pergunta. Preste atenção nessa pergunta agora, valendo um copo de refrigerante. Em que parte do que Paulo disse aqui os demônios não acreditam? Pense comigo. Os demônios acreditam que Jesus se manifestou em carne? Sim ou sim? Sim. Os demônios acreditam que Jesus foi justificado pelo Espírito? Sim ou sim? Sim. Os demônios acreditam que ele ressuscitou da sepultura? Sim ou sim? Sim, os demônios acreditam nisso. Os demônios acreditam que ele foi visto pelos anjos? Sim. Que ele foi proclamado entre as nações? Sim. Que ele foi crido no mundo? Sim. Que ele foi recebido em glória? Sim. Os demônios acreditam em tudo isso. Ok. Na verdade, Tiago capítulo 2, verso 19 diz que crê tu que Deus é um só? Fazes muito bem. Até os demônios creem que tremem, se emocionam. Eu acho que a gente tem que parar para pensar nessa questão. O que separa a crença salvadora, o que separa a crença verdadeira da crença dos demônios? Um tipo de acreditar que não faz nada bem para eles porque manda eles para o inferno eterno. A resposta, eu creio, está no quinto componente da missão que Paulo nos dá. Não basta levar as pessoas a entender, não basta levar as pessoas a acreditar, nós temos que levar as pessoas a invocar a Deus como Senhor e Salvador da sua vida. E é nisso que a gente precisa pensar mais profundamente quando a gente pensa em missão, quando a gente pensa na nossa caminhada com o Senhor. A última parte dos 5 componentes, o combustível da missão, é invocar o nome daquele em quem nós acreditamos. Isso nos leva à primeira pergunta de Paulo: como, porém, invocarão aquele em que não creram? Ele fala sobre isso em Romanos 10, 13. Ele vai citar Joel capítulo 2. No verso 13, todos juntos, por favor. O que diz o verso 13? Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
A pergunta é: o que significa invocar o nome do Senhor? Vocês sabem? O que realmente significa invocar o Senhor? Será que nós realmente invocamos o Senhor? Se você estudar todos os 66 livros da Bíblia, você vai descobrir que invocar o nome do Senhor é repetido 58 vezes na Escritura. 58 vezes. É uma corrente dominante da Bíblia. Torna-se uma das descrições, irmãos, mais claras de alguém que tem um relacionamento verdadeiro com Jesus, se você realmente invoca a Deus. E isso nos leva para Gênesis capítulo 4. Ali, após a criação do mundo, após a queda do homem, após a maldição que Deus colocou, após a expulsão do jardim, depois que Caim, o primogênito, mata Abel, depois que o terceiro filho, Sete, nasce, ele cresce e ele tem um filho, o neto de Adão e Eva, a quem ele vai chamar de Enos. Lembram lá? Enos. Se você voltar para a língua hebraica, a palavra Enos significa delicado, frágil. E a minha suspeita é que Sete, o terceiro filho de Adão, segurou seu bebê, igual do Rei Leão, né? Segurou seu bebezinho, recém-nascido nas mãos, olhou para ele e disse assim: você agora é Enos, você é frágil, você é vulnerável, você é um ser limitado, você é mortal. As nossas vidas são transitórias, passam rápido. Elas não têm sentido sem Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança. Nós precisamos de ajuda. Somos Enos, somos frágeis, somos imperfeitos, necessitados. E o versículo seguinte de Gênesis 4 diz: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. E daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aleluia. Essa é a primeira vez que é mencionado na Bíblia invocar o nome do Senhor. Daí para frente, 57 vezes vai ser dito invocar o nome do Senhor. Quando Deus chama Abraão, Abraão constrói um altar. E diz o texto, e ele invoca o nome do Senhor. Seu filho Isaac constrói um altar. E diz o texto, e Isaac passou a invocar o nome do Senhor. Se você tiver paciência comigo, eu quero levar vocês a uma rápida olhada pela Bíblia, para a gente ver alguns textos que falam de invocar o nome do Senhor, para que você ouça, e isso comece a ecoar nos seus ouvidos, e você possa ver então aonde isso se aplica a nós, e a nossa missão, e a missão que Deus colocou em nossas mãos. Muitos dos salmos falam sobre invocar o nome do Senhor. Portanto, vamos brincar agora de abrir a Bíblia. Por favor, Bíblia na mão, né? Conhece aquela brincadeira, espada desembainhada, não é? Espada desembainhada. Quem mais abrir rapidamente e ler, vai ganhar um prato maior de comida. 2 pedaços de carne diferentes. Eu estou sabendo aí que vai ter 2 tipos de bois diferentes hoje. Não é aí, Bazu? Não é? Foi o que disse? O Neto falou isso. Então vamos lá, né? Primeiro, Salmo 18, verso 3. Quem abrir rapidamente e ler, fica em pé e leia em voz alta para nós aí. Salmo 18, verso 3. Aleluia! Invoca o Senhor, digno de ser louvado, e aí então serei salvo dos inimigos. Salmo 50, verso 15. Vamos lá? Quem foi que leu a primeira? 1-0 aí. Aleluia! Então, tem gente com fome nessa igreja. Salmo 135, verso 1. Salmo 135, verso 1. Está 1-1.
Glória a Deus, isso é missão. Louvai o nome do Senhor, louvai servo do Senhor. Invocamos o nome do Senhor para que a missão avance. Salmo 145, verso 18. Salmo 145, verso 18. De todos que o invocam de verdade, perto está o Senhor de todos o quê? Que o invocam, de todos que invocam em verdade. Salmo 116, verso 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Respondam aí. Vamos lá? Pode ler. 116, verso 12. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Vocês veem as imagens recorrentes aqui? Invocar o nome do Senhor é uma maneira de você olhar para Ele, para Deus e dizer: sim, Senhor, eu preciso de Ti. Eu sou Enos, eu sou frágil, eu sou necessitado, eu Te desejo, Senhor. Eu não posso viver a vida sem Ti, Senhor. Eu não tenho esperança fora de Ti, Senhor. E o Salmo 116, verso 2, o salmista diz que não é apenas uma vez ou outra você invocar o nome do Senhor. O salmista diz em Salmo 116, verso 2, o que ele diz todos juntos? Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Aleluia. E aí você vai aos profetas, e eles têm o mesmo tema. Vocês se lembram, por exemplo, de Elias lá no topo do Monte Carmelo? Ele está confrontando os profetas de Baal. E ele diz assim: vamos descobrir então aqui quem é o Deus verdadeiro. Vamos descobrir se é Baal ou se é o Deus dos céus. Vocês vão construir um altar, eu vou construir um altar, e aí nós vamos colocar um animal de sacrifício cada um, e vocês vão invocar o nome do Deus de vocês, e eu vou invocar o nome do meu Senhor. Isso era uma maneira de dizer: Deus, mostra quem Tu és. Mostra quem Tu és. E vocês sabem como foi que a história acabou, não é verdade? Então você vai para... Agora é um desafio. Agora é um desafio, bem rápido. Sofonias capítulo 3, verso 9. Sofonias, tem na Bíblia, gente. Tem na Bíblia, pode procurar. Sofonias capítulo 3, verso 9. O que diz aí? E sirvam de comum. Louvado seja Deus. Deus vai dar lábios para puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor. Aí você vai para o Novo Testamento e fica mais claro para nós. Essa designação ela é usada várias vezes. Aqueles que invocam o nome do Senhor. Nós lemos um texto aqui na liturgia que fala sobre isso. Em Atos capítulo 9. Saulo foi enviado para prender aqueles que eram seguidores de Jesus, e ele começa a jogá-los na prisão, e ele começa a persegui-los, ele começa até mesmo a matá-los, e ali, de pé, como testemunha do apedrejamento de Estevão, você sabe quem que Paulo estava perseguindo? Quem eram as pessoas que Paulo perseguia? Atos capítulo 9, verso 14. Atos 9, 14. Olha só quem eram as pessoas que Paulo perseguia. Todos juntos? Uau! Quem era que Paulo queria prender? Todos aqueles que invocavam o nome do Senhor. E Deus diz assim para Ananias: Ananias, vá a este homem Paulo, seja o meu porta-voz. O nome, você vai encontrar ele assim na rua direita, numa casa, o nome dele é Saulo. Ananias diz: Senhor, de jeito nenhum. De jeito nenhum, Senhor. Arruma outro no meu lugar. Eu não posso ir ver esse Saulo. Saulo tinha autoridade dos principais sacerdotes para prender e matar todos os que invocam o nome do Senhor. Eu sou uma pessoa que invoca o teu nome, o que ele vai fazer comigo? E aí em Atos capítulo 9, verso 21, Paulo começa a pregar, e todos começam a ouvir, e todos começam a se admirar, e olha o que diz o verso 21 de Atos 9, todos juntos?
Não é este que exterminava em Jerusalém, continua o texto, os que invocavam o nome de Jesus. Vejam, irmãos, não é apenas uma imagem do Antigo Testamento hebraica, mas invocar o nome do Senhor é um título específico para todos aqueles que amam, confiam, seguem e estão dispostos a morrer por Jesus. Se você está disposto a morrer por Jesus, se você é alguém que ama Jesus, se você é alguém que crê em Jesus, você é alguém que invoca o nome do Senhor. Amém? Esse é o seu título. Se alguém perguntar para você, quem é você, irmão? Eu sou alguém que invoca o nome do Senhor. Isso é bonito, não é? Quem é você, irmã? Eu sou uma pessoa que invoca o nome do Senhor. Esse é meu nome, esse é meu título. Então, quando Paulo escreve a primeira carta dele para a igreja de Corinto, ele define para que ele está escrevendo. 1 Coríntios, vamos lá, capítulo 1, verso 2. 1 Coríntios 1, 2. Valendo agora o acompanhamento do prato. Em Cristo Jesus, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus. Aqui está o ponto. Vejam, irmãos, se você olhar para toda a extensão das Escrituras, você vai descobrir que ser um seguidor genuíno de Jesus não é apenas crer nele, não é apenas dizer que você acredita nele, não é apenas dizer, eu sei, Jesus existe. Não, é invocar o nome do Senhor, é crer e invocar o nome do Senhor, é viver uma vida que diz, eu preciso de ti, Senhor, desesperadamente. Como Sete disse quando segurava Enos, seu primogênito, eu sou, Senhor, alguém frágil, eu sou carente, Senhor, eu estou perdido sem ti, eu preciso de ti, eu anseio por ti. Mas mais do que isso, é também estar dizendo, eu me deleito em ti, Senhor, eu me alegro em ti, Senhor, a minha vida está ligada à tua e tu está em mim, Senhor. Eu entendo isso em como Paulo fala daqueles que rejeitam Jesus. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 10, ele fala sobre aqueles que perecem eternamente, e ele explica por que eles perecem. Ele diz, eles perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ele não diz que eles perecem porque se recusam a acreditar na verdade, porque até os demônios acreditam na verdade e se perdem. Ele diz, não, eles perecem eternamente porque se recusam a amar a verdade e assim serem salvos. Não basta acreditar na verdade. Deixa eu dizer para vocês, a maioria das pessoas que moram nessa cidade e que não são crentes, não precisam de mais provas de que Jesus existe, de que Deus existe. Não precisam de mais provas. Eles não lutam contra as provas. Eles são rebeldes, contra o Senhor. Eles não amam a verdade. Como João vai dizer no seu evangelho, eles não amam a verdade, eles amam as trevas mais do que a luz. Entendem? Eles sabem que o Senhor existe. Eles sabem, as provas estão aí. Basta você abrir os olhos toda manhã. Abriu de manhã os olhos, você tem que dizer, Senhor, tu existe. E tu me amas muito. Porque eu ainda estou aqui vivo, porque o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe como eu sou. Era para eu já ter sido fulminado. Mas se eu acordo de manhã cedo, Senhor, muito obrigado pelo teu amor por mim. Porque a gente merece o quê, irmãos? Fale verdade. O que você merece, irmão Arão? O que você merece? O que você merece, irmão Buzá? O que você merece, pastor Juan? O que você merece? O que eu mereço? Eu mereço o inferno, irmãos. Nós merecemos o inferno. Somos pecadores todos os dias. Todos nós. Eu digo muito lá na igreja, se vocês entrassem na minha cabeça, na minha mente, por um minuto,
ouvir meus pensamentos, vocês jamais iriam querer ser ovelha do pastor Gilvan. Quem aqui segura o pensamento ruim que passa na cabeça? Quantas coisas a gente pensa, que a gente para e diz, Senhor, como é que eu tive coragem de pensar nisso? Que pecado terrível, não é verdade? Porque a gente pensa por pensamento, a gente peca por pensamentos, por palavras, por ações, por omissões. O que a gente merece de bom? Quem disse que você merece a esposa que você tem? Você merecia uma coisa muito ruim, Deus lhe deu uma coisa muito boa, é ou não é? Diga que é bom ou não é bom? Sua esposa, é bom, sim, é bom. E o maridão que Deus deu para você? Você o merece, sim. Ele é uma coisa maravilhosa, presente de Deus para você. Eu vim entrando aqui na igreja, a minha esposa diz assim, meu bem, você merecia uma mulher de pastor melhor do que eu. Aí eu disse para ela assim, minha mulher, se Deus tivesse me dado a mulher que eu mereci, eu estava arrebentado na vida. Não é verdade? Deus me deu você, meu presente. Então nós temos que invocar o nome do Senhor todos os dias, viver assim, lançar sobre Ele, nos lançar sobre Ele e dizer, Senhor, Tu és a minha única esperança. Tu és a minha única esperança, eu preciso de Ti, Senhor. Eu Te amo, Senhor. Tu és a verdade. E Tu te deste a conhecer a mim, sem eu merecer. E Tu me amas. E eu amo pertencer a Ti. Você diz assim? Eu amo pertencer ao Senhor. E é isso que estamos tentando realizar quando enviamos pregadores, missionários aos 4 cantos da terra, irmãos. Paulo diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo mundo que vive uma vida dizendo, Senhor Jesus, eu estou sozinho, estejas perto de mim, Senhor, estou perdido, estou confuso, o Senhor pode me guiar, Senhor. Senhor Jesus, estou preso ao meu vício, à minha tentação, à minha idolatria. O Senhor poderia, por favor, Senhor, me resgatar? Senhor Jesus, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, o Senhor pode dirigir meus passos, o Senhor pode estar perto de mim. Essa é uma vida de clamor a Deus, essa é uma vida de invocação ao nome do Senhor. E não é apenas ser resgatado da eternidade que isso resulta, mas, irmãos, é estar sendo resgatado para uma vida de riquezas, uma vida de bem-aventurança e plenitude agora mesmo. Vida eterna não é um tempo que você vai viver. Vida eterna é um modo de vida que você vive agora, desde já. Você já tem a vida eterna, amém? Você já tem a vida eterna. O Senhor Jesus foi preparar a nossa morada e os moradores já estão aqui, sendo preparados para viver lá. Então não é apenas ser resgatado para uma plenitude de vida depois, é uma plenitude de vida agora, é se encontrar satisfeito agora em Cristo, é um resgate presente. Você sabe onde eu vejo isso? Verso 12 de Romanos 10, todos juntos por favor. Verso 12, Romanos 10, olha o que Paulo diz no verso 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos aqueles que o invocam. Rico para você, rico com você. Não é qualquer tipo de resgate e salvação que temos quando a gente clama ao Senhor. É uma rica e plena, e como disse Paulo, uma bela salvação que se torna nossa e que nós iremos dar a conhecer aos outros. O evangelho não é só para você. A salvação não é só para você. Você precisa contar isso aos outros. Essa é a estrutura da missão. Esse é o combustível da missão. Qual é? Enviar. Vamos lá? Quem estava ontem aqui e hoje? Enviar, pregar, ouvir, crer e invocar aquele em quem nós cremos. Eu pensei muito sobre isso quando eu assistia aos noticiários e eu li os relatos da invasão russa à Ucrânia. Eu li muitos artigos sobre isso e eu olhei para muitas fotografias
E uma das fotografias que mais me chamou a atenção e que me levou às lágrimas foi uma foto de 4 mulheres ucranianas sentadas numa van. Cada uma daquelas mulheres estava com uma metralhadora amarrada nos ombros, e elas seguravam aquela metralhadora meio de forma desajeitada, como se nunca tivessem feito aquilo. E cada uma daquelas mulheres tinha um olhar de medo no rosto. Uma das mulheres, a que estava bem ali pelo meio, estava chorando. E eu não conseguia parar de olhar para aquela foto. Depois eu vi um vídeo mostrando uma entrevista com aquelas mulheres. O entrevistador estava perguntando assim para elas: o que vocês estão sentindo? E entre lágrimas, elas disseram: nós estamos com medo. E o entrevistador perguntou para elas: vocês sabem como usar essa arma? E uma das mulheres disse assim: eu não sei como usar uma arma, eu sou uma professora. Mulheres entre 30 e 40 anos, e ainda estão pegando em armas para defender seu país, para matar ou serem mortas. E nós temos missionários naquele país que foram enviados para lá, para pregar, para que pessoas ouçam, creiam e clamem por aquele que elas creem. E eu pensei no contexto em que tudo isso estava acontecendo. Não sei se vocês sabem, mas a Ucrânia é um país onde cerca de 80% das pessoas na Ucrânia se declaram cristãos. 80% das pessoas da Ucrânia se declaram cristãos. A maioria deles são crentes ucranianos. Eles professam a crença de que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles vão para a igreja. Eles diriam: sim, nós acreditamos nisso. No entanto, nós enviamos missionários para lá, para um país onde 80% das pessoas se declaram cristãos. E os missionários que a gente envia para lá estão diante de uma guerra, correndo risco de vida. Por quê? Porque as pessoas na Ucrânia, irmãos, os 80% de pessoas que se dizem crentes, assim como muitas pessoas no nosso país, assim como muitas pessoas nessa cidade, na minha cidade, diriam: sim, eu acredito que é verdade, mas elas são pessoas que não invocam o nome daquele em que elas acreditam. São aquilo que a gente poderia chamar, como chamavam os católicos, de católico praticante. Hoje a gente tem os crentes praticantes. Dizem que acreditam, mas realmente não vivem uma vida invocando o nome do Senhor. Elas nunca confiaram suas vidas verdadeiramente em Jesus. Porque ser crente não é somente dizer que acredita. Ser crente é acreditar, invocar e viver a fé naquele em que nós dizemos que acreditamos. É por isso que fazemos missão, irmãos. Mesmo entre pessoas que pensam que já têm tudo o que precisam, daqueles que eles afirmam crer em Deus. É por isso que a igreja não pode parar de fazer missão aqui em Presidente Dutra, e nenhuma outra cidade perto, nem mesmo parar de fazer no nosso país, nem ao redor do mundo. Nós, crentes do Senhor Jesus, precisamos enviar missionários, precisamos continuar a pregar a palavra de Deus, precisamos fazer isso para que os outros possam ouvir, possam crer e possam finalmente invocar a Deus, porque sem Deus nada acontece, mas com Deus tudo pode acontecer. Amém? Como eles ouvirão se não forem enviados por nós? Vamos orar? Preguem a palavra, creiam no Senhor e invoquem o nome do Senhor. Pai,
Eu estou impressionado com o que o meu irmão Paulo disse aqui nesse texto. Logo no começo ele diz: quão formosos são os pés do que anunciam boas novas. Há uma beleza nessa missão, Senhor. Não é simplesmente uma questão de dever, fazer o que deveríamos fazer para não nos sentirmos culpados por não fazer. Mas existe uma beleza, Senhor, em fazer missões. Há um alto chamado, há um deleite em fazer Jesus conhecido. Não simplesmente que as pessoas creiam, mas que invoquem aquele em quem elas creem, que se entreguem a Ti, que encontrem em Jesus a sua maior alegria, o seu tesouro mais valioso, o seu deleite mais profundo. Ó Senhor, por favor, faça isso, ó Pai, em cada uma de nossas vidas, para que sejamos aqueles que convidam os outros a se banquetear na mesma mesa em que nós nos encontramos, na nossa maior alegria, no nosso maior profundo deleite, que é estar na Tua presença e viver para Ti. Faça assim, aqui, nesta cidade, no nosso estado, em toda a nação, em todo o mundo, que sejamos, ó Pai, aqueles que encontrem nosso lugar em Tua missão, em terminar a missão até o fim, quando nós veremos Jesus voltar. Quando Jesus voltar para reunir a sua noiva completa, pura, santa, sem mácula. Oh, nós ansiamos por esse dia, Senhor. E nós comemoramos esse dia em saber que esse dia está chegando, está tão perto a volta do Teu Filho. Os sinais estão tão claros de que em breve Tu virás. Oh, Maranata, vem, Senhor Jesus. Tua igreja te aguarda. Mas enquanto aguardamos essa chegada, capacita-nos para fazer a Tua missão. Capacita-nos para sermos uma igreja evangelizadora, missionária, que envia, que prega, que crê, que ouve, que invoca o Teu nome. Que possamos fazer outras pessoas que ainda não creem, que elas passem a crer através da nossa pregação, através da Tua palavra, creiam e invoquem o Teu nome. Ajuda-nos a pregar para os nossos familiares que não Te conhecem, Senhor. Os nossos pais, mães, irmãos, parentes. Ajuda-nos a falar do Teu amor para eles. Nós queremos poder dizer naquele grande dia: eu e minha casa servimos ao Senhor. Não há filho tão perdido que Tu não possas resgatar. Não há familiar nosso de coração tão duro que Tu não possas quebrantar. Não há um homem ou mulher tão perdido lá fora que Tu não possas resgatar através da pregação da Tua palavra. Usa essa igreja, que não seja apenas um templo bonito ou grande nesse lugar, mas que a primeira igreja seja um monumento de adoração ao Teu nome neste lugar. Que as pessoas aqui ao redor sintam e percebam a glória de Jesus brilhar neste lugar, quando o Teu povo se reúne aqui para Te adorar e invocar o Teu nome. Que essa igreja seja conhecida nos céus como um povo que Te ama e que Te serve como Tu mereces. Ó Deus, faça isso em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus muitos abençoe, meus irmãos.